Você tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Olá, bom dia, seja bem-vindo, mais um Tintim por Tintim ao vivo aqui pela TV Claré. Como a gente faz todos os dias, uma mensagem para a gente continuar essa quinta-feira. E ela diz o seguinte: seu tempo é limitado, então não perca tempo vivendo a vida do outro. Não seja aprisionado pelo dogma que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe o barulho da opinião dos outros abafar sua voz interior. Sabe quem disse isso? Steve Jobs. E ele entende do riscado, hein, gente? Então, vamos nos preocupar menos com a opinião dos outros, ouvir aquela voz interior e, perder tempo com bobagem não, tá bom? Bom dia mais uma vez, seja bem-vindo. E olha, já tô aqui, já vou começar aqui com a Meire. Bom dia, Meire. Obrigada por você voltar. E olha, o pessoal da produção aqui tá alucinado com os personagens que a Meire trouxe em feltro. Lindos! Perfeitos. Que é ótimo, né? Então a gente tem aqui na parte de baixo os desenhos atuais, né? E o Pokémon. E o Pokémon ali em cima, para Quem agradar é os geração mais, Pokémon, né? gente? Mas eu mais ou menos. Eu peguei... eu peguei pouco também. Peguei pouco, não, já peguei, também. já era grandinha, já não trabalhando, tava nem ligando com o Pokémon, já tava trabalhando. Mas a gente não vai ensinar para vocês hoje esses bonequinhos de feltro. A Meire trouxe para enfeitar aqui o nosso cenário. Dá para ensinar depois um ou outro, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, a gente pega um mais simplesinho, o Pokémon ou tão querido Pokémon. Dá sim. Para poder fazer, né? Hoje a gente vai trabalhar com feltro e olha que lindo que a Meire trouxe. É um marca-livro, olha, feito com feltro e elástico, gente. Que legal! Eu tenho um suporte aqui, depois eu vou pôr pra gente deixar eles em pezinho. E dá pra fazer masculino, feminino, de todos os jeitos, né? Alterando a cor, né, da corujinha, do passarinho, tirando o lacinho do panda. Versões masculinas. A Frida Kahlo, Ale. Ó, a Frida Kahlo. Que graça. Que bonitinha. Linda Aqui Frida. tem um passarinho. E é legal, né? Porque aí a criança fazendo até um marcador de livro, porque como é feito de feltro, dá para usar cola, né? Dá para usar cola de silicone líquida, né? Sem ser a cola quente. Demora um pouquinho mais para secar, mas vai. Para ela chegar no livro, não é? Faz. Eu já fiz a bola, né? Pokébola. Sim. Meu filho fez. Ele fez. E aí é um marcador de livro, você acaba estimulando as crianças a lá, mexer no livro, ler, já desperta um interesse diferente, Exato, né? Gente, eu sei que nós somos a geração do celular e do videogame, eu sou também, tá? Mas a gente tem que pensar nos nossos pequenininhos, não pode deixar só com o celular e com os videogames. Não. Tem um momento para tudo, inclusive o de leitura, né? Tem sim. Precisa. Fácil de fazer? Facinho. Então, tá bom. Daqui a pouco eu volto. Tá, ok. E olha, hoje o nosso assunto é sério aqui na entrevista. Você tem problema de digestão aí? Dor de estômago, danado? Eu não tenho, graças a Deus, tá bom? Quem vai falar tudo pra gente é a doutora Mauí Mana, que é um nome difícil aqui, gente, é gastroenterologista, ó. Comprido aqui, dá até para travar a língua. Muita gente com problemas digestivos hoje em dia. Muita gente com problemas digestivos hoje em dia. Procuram bastante a gente no consultório por conta de sintomas gástricos e intestinais. Só má alimentação ou o estresse também ajuda? Os dois. Má alimentação, estresse, a vida corrida, né? Difícil, né, nessa vida moderna, né? São as consequências, mas a gente tem que tentar reverter isso tudo, tá bom? De que jeito? Aí você que vai descobrir. Se é se alimentando melhor aqui com o nosso casal das panelas, né? Isso. É o primeiro passo, né? Não, com certeza. Bom dia, Polly. Bom dia, pessoal em casa. Mas hoje a gente vai fazer uma coisa assim, não dá problema no estômago, mas dá umas gordurinhas aqui do lado. Isso que eu ia falar. Os pneuzinhos aqui. Mas de vez em quando pode também, Pois né? A alimentação que a gente fala e a gente sempre é o bom senso. Então, da gente estar
está se alimentando constantemente, um prato colorido, com bastante verduras, legumes, enfim, né? Com maior parte de grãos integrais. Exatamente, né? Então, depois, no final de semana, assim, você dá uma escapadinha e vai comer uma Isso, aí você pode... italiana. Uma palha italiana, né? Quem não gosta desse docinho, né? Muito bom, né? Não é? Eu Depois de um almoço. esse doce. Se a pessoa fala assim, nossa, ele é, assim, fácil de fazer. Muito fácil. Mas eu nunca tinha comido. Lá na USP, eu fazia uma pós com uma aluna ouvinte na ECA. Olha! Faculdade de Jornalismo lá de São Paulo, na ECA, USP. grande ECA. E tinha uma cantina ali. E era uma italiana, não sei se ainda, que já faz um tempinho, mas era a dona na época. Certo. E ela tinha. E aí descobriu a palha. Eu comia uma e trazia uma pro namorado na época. E era bem maridão. Agora é o maridão. Então agora você vai poder aprender, apesar que eu sei que ele gosta de fazer. O Roberto vai querer fazer essa aqui. E é bem a tradicional. Porque aí existem algumas versões que colocam até suspiros, que você pode colocar o coco. Também vai incrementando. Você vai incrementando, mas essa aqui é aquela básica, que é a palha italiana verdadeira. Com chocolate. Que depois a gente só passa no açuquinha. Só isso. É ruim, hein? Prometo que eu só vou experimentar e vou embora do estúdio, que essa é a minha tática, viu, gente? Eu experimento e zarpo, que é pra não olhar pra comida mais. É bom, né? Muito bem, já volto já pra gente começar. Ótimo. Vamos começar a nossa conversa aqui com a doutora Mauí, que veio lá de São Paulo, né? Lá de São Paulo. Mas você é aqui de Rio Claro? Eu sou de Rio Claro e hoje estou trabalhando em São Paulo. Trabalhando em São Paulo, mas dá uma corridinha aqui para conversar com a gente. Dou uma escapadinha sempre. Problemas digestivos são muitos, porque a gente sempre fala que estou com dor de estômago. A gente generaliza com um sintoma, mas isso pode significar o quê? O trato gastrodigestivo, ele é muito amplo, né? Então, os sintomas, eles podem se relacionar aos vários órgãos que são envolvidos, né, na digestão. Então, quando a gente fala de sistema digestivo, a gente está falando desde a boca, onde começa a nossa digestão, passando por todos os órgãos, o processo digestivo metabólico, mecânico, hormonal, até a região anal mesmo, quando a gente elimina as fezes e o processo digestivo acaba. Então, os sintomas são muito amplos, né? Podem se relacionar a qualquer um dos órgãos. Pode ser uma coisa que é muito Isso, exatamente. Né? E a maior queixa hoje lá no consultório é o quê? Isso. É então, a dor do estômago de digestão ou Hoje, assim, eu acho que a gente percebe muito mais queixas digestivas do que antigamente, né? E eu acho que isso está muito relacionado ao estilo de vida das pessoas, né? Então, hoje as pessoas trabalham muito, vivem sempre correndo, estão sempre... Muito fast food. Comem muito errado, muito rápido, fast food, alimentos muito industrializados, que são mais práticos, né? Que dão uma certa agilidade no dia a dia, mas que isso repercute muito na nossa saúde e no nosso bem-estar. Então, hoje ainda os sintomas mais comuns de consultório é azia, má digestão, estufamento, a constipação intestinal. Isso a gente vê bastante no consultório. Isso tudo está extremamente ligado com a alimentação. Muito relacionado. Isso. Mais verduras, mais legumes, mais frutas, geralmente eu não vou ter azia, também não vou ter constipação, que é o final do processo. Isso. É muito importante que o início da digestão, ela seja feita de maneira eficaz, que é a mastigação, né? Então, hoje as pessoas mastigam muito rápido, então o alimento já vai chegar menos triturado no estômago, vai ter uma digestão mais lenta, a pessoa vai sentir mais estufamento, mais má digestão, porque o processo não começou bem lá na frente. Então, é muito importante que a hora da alimentação seja a hora da alimentação, né? A gente vê muitas pessoas andam na rua comendo, tá comendo no carro, come no meio de uma reunião, mexendo no WhatsApp, então acaba mastigando mal, engolindo muito ar, que isso vai distender mais o estômago, dar mais eructação, né? Que são os arrotos que as pessoas queixam muito. Então, é importante que a hora da alimentação seja feita com calma, se concentrando no que você está fazendo e que a escolha do alimento seja ideal, escolher alimentos assim para nutrir o organismo e não só para matar a nossa fome, né? Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Principalmente as pessoas que já têm histórico, né? E os problemas digestivos, eles podem vir assim, passando geneticamente, por exemplo, meu pai tem dificuldade lá, sempre tem gastrite, tá quase com uma úlcera.
Sim. Vai ali algum dos filhos ter também. Muitas doenças digestivas são de origem genética, né? A gente adquire essa carga genética aí dos nossos pais, nossos avós, da família em si. Então, a gente tem várias doenças, como as doenças inflamatórias intestinais, como doença celíaca, né? Que tem toda uma carga genética por trás. É claro que, em algumas vezes, a gente dá um empurrãozinho e acaba forçando ela a se manifestar, porque não é porque a gente tem uma genética no nosso corpo que, obrigatoriamente, a gente vai desenvolver essa doença, mas às vezes de acordo com o estilo de vida, com a alimentação, com a rotina da pessoa, ela acaba desenvolvendo aquilo que ela herdou, né? Faltava aquele pedacinho. Isso, faltava aquele empurrãozinho, Aí fica difícil mesmo. Exatamente. Bom, gente, esse é o nosso papo de hoje. A gente vai falar sobre os problemas aqui do sistema digestivo. Você tem dúvida? Vamos falar das crianças, dos adultos, dos idosos, né? Porque problemas digestivos aí estão na nossa vida inteira, tá? Desde pequenininho lá que a gente o nenê tem refluxo até quando fica lá na melhor idade, que aí os problemas são um pouquinho diferentes. É verdade. Manda sua pergunta pra gente, nosso WhatsApp é o 994644958. E no próximo bloco vamos começar a fazer a nossa palha italiana e aprender a fazer mais um artesanato com feltro. Um minutinho, a gente volta já. Mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim, de volta aqui da nossa cozinha. Que o bom da palha italiana, né, Lê? Que é rapidinho, né? Rapidinho, não tem, vapt-vupt. Só coisa boa, né? Minha mãe costuma fazer esse de domingo. Às vezes, o que eu vou fazer de sobremesa? Que eu vou fazer palha italiana. Não sobra nada, né, gente? Imagina, tem uma receita todos os prática. Filhos, os genros, as noras, vai todo mundo. Cachorro, papagaio, periquito. Faz a paia. Faz uma painha. Faz a painha. Um cafezinho. Vamos fazer a painha aí. Delícia. Vamos anotar. Eu tô com a plaquinha até te ponta a cabeça. Vamos anotar os ingredientes. Palha italiana. Ingredientes: 200 gramas de bolacha maisena, uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga e 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Muito bem, tudo anotado. Muito ingrediente, né, gente? Nossa, leite condensado, chocolate, manteiga e biscoito maisena. O leite condensado já tá aqui, eu já coloquei na panelinha. E lembrando, gente, usar sempre uma panela de fundo grosso. Pra não queimar, pra não queimar, pra brigadeiro, tá? né? O brigadeiro. Alguma das meninas aí não come doce? Não come chocolate? Não, a gente come. Eu como. É bom isso aí. Tem que, pode comer sempre, mas sim. Exatamente, eu acho que tudo com moderação, né? A gente tem que ter essa visão aí, porque... Acendeu o fogo? Junto com a palha italiana. Uma caixinha de papel micro-ondulado. Hoje a gente dificilmente vê isso, né? Essas caixinhas. Pra colocar a palha. Isso. Que graça. 8 ou 10 anos atrás. Pra dar de lembrancinha. Pra dar de lembrancinha aí no aniversário, alguma coisa. Eu gosto, antes de ligar o fogo, dar uma misturada no chocolate, tá, gente? Aqui nós estamos usando um chocolate que é 50% cacau. Isso. Se você for usar o chocolate 100% cacau, precisa pôr um pouquinho menos, né? E um pouquinho de açúcar, né, Ale? Exatamente. Ou sabendo que vai ter aí vai ser um pouquinho mais amargo o seu brigadeiro, no caso, né? Que tem que fazer um brigadeiro. Porque como o leite condensado já é docinho, né? Aí junto ao amarguinho fica bom, não fica? Fica bom. Eu fiz um brigadeiro em casa, tava falando para ler para o Celso que eu fiz um brigadeiro em casa com um chocolate 100% cacau. E ficou gostoso. Ficou divino, mas não é aquele brigadeiro doce que a gente está acostumado a comer, que eu também não gosto muito. Fica um brigadeiro gourmet. Fica, não é? Fica o um tal doce do diferente. Do gourmet. Fica um pouquinho menos... Quebra um pouco o doce do leite condensado. Fica muito bom. Mas tem que saber o que está fazendo para não esperar uma coisa e depois falar, não era esse sabor isso que eu queria. Né? Embora o panela salgada aqui, né, comande a panela salgada, em casa ele manda muito bem nos brigadeiros. E ele inventa os brigadeiros. Brigadeiro comigo mesmo. Alquimia lá. Eles fazem umas coisas, assim, umas misturas. Eu marquei vocês num vídeo de Facebook com 6 brigadeiros diferentes. Chegaram a ver? Que delícia. Olha, brigadeiro de torta de limão, brigadeiro de... nem lembro mais, gente. Esses dias eu fiz um de erva cidreira.
de erva cidreira. Ficou verdinho, delícia, né? É verdade. Capim-limão, na verdade. Capim-limão. É o branco, daí você fez. O branco, mas ele fica verdinho, né? Fica verde, né? E fica com gostinho. Eu fiz um de torta de limão também, assim, vou inventando lá. Arrasa nos brigadeiros, viu? Ai, gente. Qualquer dia a gente troca as panelas. Você faz, eu faço a salgada. Ela faz doce, mas comer doce sou eu, né? Ela gosta mais de salgado. Gente, mas eu tô numa fase meio... doceira, né? Nossa, vou confessar. Eu tô numa fase que eu vejo um Fique doce... com esse friozinho aí, né? Eu até ganhei uma pochetinha aqui. Depois, na hora que esquentar, tem que queimar a pochete. Não, a minha tá guardada aqui atrás do avental. Vamos falar de pochete não, gente? Isso não é esse assunto. Bora mudar o rumo dessa prosa. Doutora Mauí, doce, geralmente tem uma reclamação aí, quem tem problema de refluxo, doce não é uma boa, né? Não é uma boa para quem tem refluxo, principalmente, porque o chocolate, né, na verdade, é um dos piores dos doces para quem tem refluxo, e todos os mentolados, né, então chiclete de menta, bala de menta, tudo que é a base de menta também piora o refluxo, porque relaxa muito o esfíncter, que é uma válvula que a gente tem entre o esôfago e o estômago. Então o esfíncter ele acaba abrindo, né, e o refluxo volta, isso. Tem que ser evitado. Leite também não rola, né? Leite é mais para quem tem a intolerância à lactose, né, que é uma coisa que a gente investiga bastante. Quando junta os dois, aí que acontece o problema. Antigamente, assim, falava assim, você tá com dor de estômago, toma um copo de leite. Não tinha isso, assim, das mães? A pessoa fala que o leite neutraliza. Tem alguma coisa a ver ou não? Os ditos populares falam isso, né? Toma leite que melhora. Mas na prática a gente não vê muito isso, né? Às vezes pode até piorar. Pode até piorar. Isso, porque daí coloca o leitinho, açúcar, um achocolatado ali, e ali tá o combo completo. E as coisas ácidas, dor de estômago e leite. E o limão? Não, o limão também não é bom para quem tem problemas digestivos, né? A gastrite, o refluxo, tudo que for muito ácido, então limão, abacaxi, tomate, vinagre, os apimentados em geral, tudo que tiver acidez vai piorar, vai irritar mais o estômago. Por isso que precisa saber o que tem, até para poder melhorar a alimentação, né? Exatamente. Se tá com refluxo, se é uma gastrite, se é uma úlcera, que aí cada probleminha tem um cuidado específico que você tem que ficar atento. E, gente, o começo da sua dor tá aqui, na boquinha. Pois... porque às vezes a pessoa vai e começa a fazer um tratamento com a medicação, remédio, mas não muda a alimentação. Quer dizer... Exatamente. Não adianta. Na verdade, eu até brinco com os pacientes que a dieta também é remédio, porque se você só tomar a medicação e não seguir com a dieta, nunca o paciente vai ter uma melhora. Vai ser aquele paciente que sempre volta, que fala, eu tomo remédio, tiro o remédio, volta aos meus sintomas. E vai voltar sempre porque não muda os hábitos de vida, né? Então, na verdade, é a genética da pessoa que já tem aquilo. Exatamente. Se você não mudar o seu hábito, o remédio não vai sarar, né? Não vai dar... É assim, melhora, né? Por exemplo, se for uma gastrite, uma úlcera, a gente precisa do remédio. Não vai, obviamente, conseguir curar aquele problema só com a alimentação. Mas os sintomas, eles vão melhorar a partir do momento que o paciente mudar os hábitos de vida e a alimentação. Só com o remédio não dá conta. Muito bem, gente. Tudo começa aí nas nossas escolhas, né? Da alimentação. E aqui já tá dando ponto. O nosso brigadeiro já tá começando a desgrudar. Ponto de brigadeiro de enrolar? Ponto de brigadeiro de enrolar. Aquele duro, né? Aquele durinho, porque depois a gente cortar, né? vai cortar ele, né? Faz aquele... Tem uns agora, tem até já em festas que eu já vi, servindo a palha italiana como se fosse docinho. Então você enrola junto, coloca a bolacha, daqui a pouco eu vou colocar aqui a bolacha. Enrola em bolinha. Enrola em bolinha. Você pode enrolar em bolinha aí também. Fica um ponto, como vai pôr a bolacha, acho que um pontinho um pouco mais molinho, né? É um pouquinho só. É Dá pra inventar também, já vi em copinho, com aquela colherzinha espetada também. Aí dá pra muito, criar, né? Dá pra fazer o brigadeiro e passar ele na bolacha. Aqui ele já deu ponto. O meu eu vou desligar porque essa panelinha também tem fundo grosso e continua aqui, ó. Só vou misturar mais um pouquinho. É aí pra ver o ponto. Tá vendo, ó? Ai, sim. Que delícia, hein? Bateu uma fome agora, não sei porquê. E aqui, ó, nesse ponto aqui, eu já vou colocar
Já a nossa Quente bolacha... mesmo? Ó, Quer que esfrie ele, eu não? vou dar uma esfriadinha um pouquinho. Tá, Vou pra dar não murchar muita Pra não bolachinha, murchar, né? pra ela ficar um croque-croque. Então, enquanto a Lê vai fazendo a mágica de esfriar o nosso brigadeiro, na panela, põe na vasilha com a água daquele jeito Isso, o Celso vai preparar ali pra Põe mim. lá um bol com uma água gelada e esfria o brigadeiro. Eu vou lá com o artesanato com a Meire, então, pra gente começar a fazer nosso artesanato, pra depois voltar a conversar aqui com a doutora Mauri. Ai, brigadeiro. Bom, né, gente? Maravilhoso. Eu já tive uma conversa muito séria com Deus, mas ele não me ouviu ainda, tá? Acho que só eu, não, todo mundo, né? Não devia deixar doce engordar a gente, nem fazer mal, né? Não mesmo, olha, não mesmo. Coisa boa. Mas não dá pra ser assim, senão a gente ia comer doce. Pensou? Não pode não. Bom, a gente vai fazer hoje a corujinha. Vamos fazer. Então, nós vamos fazer a corujinha. No caso aqui pra menina, você trouxe pra menina também, Eu né? também trouxe isso, a Um cor de versão rosinha. feminina também. Mas, gente, feltro tem uma infinidade de cores, estampas. Eu fiquei super encantada Tem, quando eu sim. vi os feltros Estampados. estampados. Esse daqui é um feltro, De um lado e do outro né? estampadinho. E ele E tem de tudo, Feltro. viu? Xadrez, todas as estampas de Muita. floralzinho, de poá, de tudo o jeito que você quiser, de todas as cores. Então, anota aí os materiais que a Meire está sugerindo para fazer o nosso marcador de livro. Marcador de páginas. Materiais: feltro nas cores de sua preferência, liso ou estampado, agulha, linha na cor do feltro, tesoura, EVA, elástico e cola quente. Muito bem, se você perdeu algum detalhe, lembra que durante a tarde a gente coloca na nossa página, que é o tvclaré.com. E a Meire estava me falando que esse elástico aqui, gente, tá vendo que ele é todo bonitinho, ó? Tem um brilhozinho aqui. Será que dá para mostrar, Joel? No detalhe, ele está sendo reaproveitado. É um elástico de sutiã. é isso, né? Então, Não quero mais, quebrou, né? não funciona Não mais. funciona mais. Mas tá com o elástico bom, dá pra reaproveitar. Aproveitar, né? Dá. Olha que boa ideia. Dá sim. Aí você lá não tem nenhum sutiã para você Reaproveitar. que vai reaproveitar. O elástico, esse é o preto, aquele que a gente compra, né? Isso. E tem o Baratinho branquinho. também, né? Que é o mais O simples. branquinho é o básico do básico do básico. Que você encontra em qualquer loja de artesanato. Nem dá pra ver direito. De porque eu tô- armarinhos, né? né? Aí se você... Básico, Nossa, dá pra básico. fazer, tem umas alças, são todas trabalhadas, com São rendinha, né? trabalhadinhas, Fica dá. legal, Dá gente. pra fazer Vamos também. aproveitar, hein? Bom, vamos lá, Meire. Com você agora, que eu vou só olhando aqui. Ok, então, vai estar disponível também, né, na página, o molde. Ó, gente, tá lá. pra cortar a nossa corujinha, são 4 moldes, tá? Tinha e a asinha. Nós temos aqui, ó, a cabecinha, o corpinho, na verdade, né? Que é a cabecinha dela. Corpinho. Ah, não, são 5 moldes. A asinha, tá aqui, ó, o molde da asinha. O molde dos olhinhos dela, que são 2 olhões, na verdade. Aqui é, ó... Asa. Essa aqui? Essa é a asa e essa aqui é a patinha. Ah, eu achava que essa era a asa, Isso, na e tem o verdade. bico que eu esqueci de trazer o corte, mas O bico aí é uma tá lá. pontinha, né, gente? Isso, Ó, tá. Tá vendo? Tá tudo certinho Todos lá, o os biquinho moldes a gente junto. vai colocar. Essa é a parte de Isso. baixo que a gente vai fazer a estampinha. Esse é o corpinho, os olhões. Aqui, a asinha e a patinha, tá bom? Tudo no nosso site para você imprimir e fazer na sua casa. Muito Isso. bem. E aí o olho, né, dá pra fazer com meia pérola na cor preta, mas é muito difícil de achar, então eu trouxe na versão aqui de feltro mesmo. 2 tá? boliquitas 2 de bolinhas, ou pode ser o bordadinho também, né? Ou fazer a na corujinha canetinha. dormindo, isso, ou fazer na canetinha também. Muito tá? bem. Bom, vou começar aqui com o corpinho. Então aqui é 2 vezes no feltro. Pode Gente, ser só pode ser o feltro com marronzinho, se você for fazer para menino, tem o feltro marronzinho, azul, né? Cinza. Azul, cinza, verde. Uhum. Tá? Tem bastante opção masculina assim. Bom, a gente pode fazer aqui só feltro com feltro. Todos os meus, eu coloquei o recheio de EVA, tá? Mas é opcional. Se não quiser, só para ele ficar um pouquinho mais rígido, né? Ele porque, não ó, fica tão ele tá- molinho. ele não é, se fosse só o feltro, Só o ele, fel- é, ele dobra. dobra, Com o né? EVA no meio, ó, ele tá bem durinho, Isso. tá vendo? Ele é Então, maleável, mas não dobra. Eu faço com EVA, tá? Então não precisa ser, é um pouquinho, meio centímetro, não precisa ter as orelhinhas, né? Meio centímetro menor pra gente depois fazer a costura. Então isso aqui a gente vai colar. Começamos Com então com cola a nossa quente. cola quente.
Aí se for fazer com as crianças, claro. Usa, isso, a cola de silicone Se for usar líquida. cola quente, é a mamãe ou quem tá fazendo que tem que colar, né, gente? Isso, aí com as Que crianças as só férias tem acabaram, mas a criança paciência com a nunca, criançada, né? as crianças nunca tem parada, né? Isso. E aqui a gente já vai usar as asinhas, as patinhas e vamos usar o elástico aqui nessa etapa. Bom, os meus eu fiz com 40 centímetros, tá? Pode fazer na medida, se você não tiver o medidor. Pega um livro para mim, Poli, por favor. A gente pode vir aqui e fazer a metragem aqui mesmo, né? Então a gente põe aqui. Então não precisa ser necessariamente dar uma... Não precisa puxa um deixar pouquinho, larguinho, né? não, é puxa o um tamanho pouquinho, tá? certinho do Então a gente livro, vai dar uma tem- puxadinha para ele ficar bem apertadinho, não muito, que não chegue a dobrar o livro, né? Mas ele tá aqui esticadinho, tá? E aí a gente corta, tá? Não vou nem medir, vou fazer aqui, ó. Tamanho do usar livro nem- que a gente quer. Isso. Que esse Pequeno Príncipe aí dá aqui pra tá usar. com panda. É de pandinha. Ok, cola quente, então a gente já vai colar o elástico. Aí o pontinho, na verdade, vem só pra fazer o acabamento, um bonitinho, Isso. né? Porque já tá Então colado. aqui o elástico a gente vai dar aquela voltinha para ele ficar, né? Não ficar torcido aqui no meio. Então, Posso usar aquele elástico que é roliço? roliço? Pode sim. Posso também, Pode, né? pode sim. Que ele é um elástico também que a gente encontra com Encontra facilidade. fácil. Quando a gente usar o roliço ou quando a gente colocar alguns apliques, Aham. é ideal que seja mais assim para ficar em casa. Agora, se for para sair, é ideal que seja mais chapadinho. Tá. Né? Porque você vai colocar alguma coisa coisa em por cima da cima da outra, né? Então, que ele fique... Que aí é capaz de cair, né? Se começa a colocar muita coisa em isso. cima, vai Pra cair aquele a florzinha, relevo, né? Isso. Cai a florzinha da nossa Frida Kahlo, porque... Isso. Como que a gente monta agora? Agora a gente já vai também introduzir um pouquinho a cola, só para dar uma seguradinha, porque aqui ainda vai ser costurado. Uma Pinguinho de asinha, cola. bem pertinho da orelhinha, gente. Isso, um pouquinho pra pra baixo, baixo. tá? Bem próximo mesmo da orelhinha. Tá. Vamos só colar as patinhas aqui pra gente chamar o intervalo, Isso, tá, e gente? a patinha aqui do lado do elástico, bem do ladinho do elástico. Evita passar cola aqui embaixo, porque vai a costura, tá? Não, então passa a cola no isso aí EVA depois fica e não duro, no fica feltro. dificinho de... Vou mostrar pro pessoal em pezinho como ficou. Ó, que assim dá pra ver direitinho. Tá vendo? Ok, então, Colou no EVA as patinhas e as asinhas da nossa coruja, tá vendo? E o elástico também tá coladinho aqui no meio, ó. Tá? Agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho pra ele mostrar pra gente como é que dá um acabamento aqui na parte de trás A pra depois vida fazer nessa a coruja. costura, tá bom? A gente faz um intervalo. Fica ligadinho com a gente que eu volto aqui no artesanato por mais uma etapa do nosso marcador de livro aqui com corujinha. É um minutinho e a gente volta já. Sometimes I just need a light. I call you on the phone. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, eu volto aqui do artesanato, como eu prometi pra vocês, porque a gente parou justamente pra finalizar a parte de trás da nossa corujinha, né, Miri? Isso. Como é que eu faço Isso agora? mesmo, né? Cola quente. isso, vamos de cola quente. Então, a gente vai colar, né? A gente vai passar bastante cola aqui na parte do elástico. Então, a gente vai dar uma caprichada aqui e vamos por partes, né? Pra ela não secar. Então, vamos aqui unir e segurar aqui uns Põe bem segundinhos. direitinho, assim, orelhinha com Isso, orelhinha com orelhinha. orelhinha, pra facilitar depois a costura. E agora, do outro lado, também. Capricha na cola Deixa perto aqui, do elástico, perto que do é elástico pra não soltar. Tá. Agora a gente vai costurar. Isso. Vamos costurar. Então, né, a linha, né, na cor Do do filtro. filtro. Eu particularmente gosto de fazer na mesma cor. Se quiser dar um destaque com uma linha branca, né, Ou um rosa, ou mais, um rosa escuro, mais escuro. Pode fazer né? também. Pode ser. Então, né, faz aqui o nozinho. Põe ele por dentro do feltro. A gente vai encaixar aqui por dentro, um ponto qualquer, a gente pode começar. E a gente vai fazer o ponto alinhavo. Ponto alinhavo, Aqui a gente ele vai que passar vai para e trás. E vamos subir
O único cuidado aqui é tomar cuidado o único cuidado é a distância, né? Então, tentar fazer os pontinhos simétricos, pra ficar bem né? bonitinho. Isso. Bom, enquanto a Mary vai aqui costurando nossa corujinha, depois eu volto pra gente terminar, tá? Não vamos terminar tudo rápido não, pra você ficar ligadinho aqui com a gente. Eu quero mostrar lá com a Lê como é que tá nossa palha. Vamos lá, antes de voltar aqui com a doutora Maui, que tem um monte de perguntas tá aqui difícil já eu chegando. me segurar, que esse brigadeiro Olha tá esse bonito. brigadeiro. Ah, meu Deus. Não quero nem olhar. Esquentar a barriga hoje aqui. Olha o E ponto agora dele, é legal. o ponto certinho, tá vendo? Ó, esse é o ponto. Dá até pra enrolar, né, Lê? Dá até pra enrolar. E agora, ó, a bolacha é aquela a maisena, gente. maisena, Aquela básica. se você tiver de leite, enfim, aquela bolachinha que você tem, né, em casa ali, basiquinha, que faz até, é boa pra fazer as tortas. Pra ver, né? A Lê tá sem microfone. Tô sem microfone. Vamos lá. Vamos lá, Ah, Celso, você ajuda agora é hoje. o Celso que me ajuda Vê hoje. se tá saindo aí. E aí, A bolachinha Aí. maisena. a bolacha maisena basiquinha, trituradinha. Quanto menor, melhor. Eu prefiro, né? Que eu acho que fica os pedacinhos e depois pra você Na acertar. mão mesmo, viu, gente? Na Precisa pôr no mão, triturador. exatamente. Foi Pra na mão centrífuga, aqui, não. ó. Vamos colocar aqui. Tem que ficar uns pedação mesmo, né? Não é não. pra ficar miudinho, farofa, não. Não. Tá vendo, ó? Uns pedaços assim, mas assim, não muito grande também pra misturar bem aqui no nosso brigadeiro. Nossa, que estranho o Celso segurando. Tô meio dura. Aquele dia que eu tava aqui também segurando, foi É estranho. estranho, né? Você quer uma colher? Eu quero, Polly. Obrigada. Pega aí, Poliana, tem que ser A 6 pessoa mãos não aqui faz hoje, muito ó. na cozinha, mas eu consigo entender o que tá acontecendo. Isso, é que eu tô me sentindo meio presa. Tipo assim, agora eu não posso sair daqui, ó. Não vamos deixar esse aqui não, Ale. Não deixa não, que o Celso vai querer, né? Celso, não vou deixar você lamber a espátula. vou arrancar Lá em tudo. casa é uma briga com as meninas lá que eu falar pela quando faz espátula, essa pela palha panela, aqui. então, Poli, falar. Vira Sai briga. Bom, a Ale vai agora misturar bem misturadinho para colocar no nosso refratário que Isso. tá untado Olha, com manteiga. Untado com Que delícia manteiga, isso isso aqui. mesmo. Então, Olha lá. Celso, vou deixar um pouquinho para você, tá? Ah, Eu vou indo tá lá sendo conversar amiga. com a doutora Maui enquanto vocês ficam aí nessa gostosura aí. Tá bom. Ai, coisa ruim, né? Pois é. Eu falei que eu devia ter nascido assim. Ai, doce, não gosto. Ai, mas não foi dessa vez, viu, gente? Quem sabe na próxima. Mandar um beijo pra Kelly Costa, lá do Guanabara, pra Gabriela Torres. Hoje é difícil saber o que comer. Ah, eu te entendo, Gabriela, porque, né, quem nunca, na hora de um corre, come qualquer coisa que tá na frente, ai, tá com preguiça. Eu sofro da preguiça. Meu problema é a preguiça. Correndo, trabalhando, com casa, vou fazer isso que é mais fácil. Mas, até pensando, né, a gente sempre precisa pensar em melhorar, em perder peso, em se alimentar melhor, em ter mais saúde. Eu tô adotando a seguinte postura, tá na prateleira, tá muito na prateleira, tem muita embalagem, ai, melhor não comer não. É verdade. Não é? Tentar comer os mais fresquinhos, que a gente sempre Isso. faz aqui, né? A Lê, o Celso sempre faz aqui. Com produtos naturais. Ah, tá com preguiça? O que eu faço para combater minha preguiça aqui do difícil de comer bem? Eu pego um dia e faço um monte. Isso, é planejamento, né? Faço um monte. Deixo lá as carinhas refogadas com legumes. Já faço o feijãozinho do Miguel e vou congelando nos potinhos. Porque na hora da preguiça de fazer, você pega os potinhos, esquenta tudo. Exatamente. E é uma coisa que você fez com produtos, né? Com fresquinhos que você pegou. E fica muito mais saudável e aí você combate a preguiça. Porque eu te entendo, viu, Gabriel? Tem que ter planejamento e eu acho que tem uma coisa ótima é marmita. Tem que ter marmita. Para onde você for, tem que levar marmita. Porque na hora que Deu um aperto. que dá o aperto, se você não tiver uma fruta, uma barrinha, um cereal, iogurte, né? alguma coisa mais saudável, você acaba parando numa padaria, Vai no primeiro comer pão de lugar queijo. e come uma coisa que já está pronta. E aí que é o problema. É difícil mesmo. Então tem que se planejar. Exato. A Sofia Vitoriano também ligadinha, a Magda do Centro, sempre ligadinha com a gente, quer participar do sorteio, já tá participando, viu, Magda? O sorteio tá pendurado ali na nossa cozinha lá, tem o puxa-saco, que a Luciana ensinou a gente a fazer aqui, já vai mostrar pra gente no detalhe, e a nossa plaquinha de bem-vindo, tá escrito em inglês lá, viu, gente? Welcome.
pra você enfeitar. É um sortudo só, tá? Uma sortuda, vai levar os 2, tá bom? Enfeita a cozinha e lá a recepção da sua casa. É amanhã, sexta-feira. Liga pra cá, 2111 7000, deixa seu nome ou vai lá no nosso Instagram, @tintim_por_tintim_tv e curte a foto, também tá concorrendo. A Adriana Gomes está dizendo que tem muita dor e muito azia. Muita azia. Azia. Azia é um sintoma bem frequente, que é a queimação, né? Pode ser tanto no estômago, queimar a boca do estômago, ou às vezes subir aqui para cima mesmo, que é a pirose, que é a queimação aqui retroesternal, aqui no esôfago, né? Normalmente por conta de refluxo. A azia, ela acontece... A gastrite pode dar azia, a úlcera pode dar azia, e aqui para cima normalmente é por conta do refluxo. O ideal para quem sente esses sintomas é agendar mesmo uma consulta com um gastroenterologista para fazer esse diagnóstico, ver se é um refluxo, uma gastrite, uma úlcera e fazer o tratamento adequado, né? Com a alimentação? Com alimentação e com medicação também, muitas vezes acaba sendo necessário. Muito bem. A Franciele Marques, do Mãe Preta, o uso de medicamentos também prejudica? A pessoa, por exemplo, toma remédio, um antibiótico. Tô com alguma coisa para tomar um antibiótico. Aí acaba... Sim. Hoje a gente tem, né, as gastrites medicamentosas, porque quando a gente fala de gastrite, que é a inflamação do estômago, ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica, né? Uma gastrite mais arrastada, crônica, que depois pode até virar uma úlcera, gerar mais problemas. E as gastrites agudas, normalmente, hoje a maior causa de gastrite é uma bactéria que a gente pega através de alimentos, que é o Helicobacter pylori, né, que é o grande causador das gastrites e das úlceras, e em segundo lugar aí vem os medicamentos, né, principalmente os anti-inflamatórios e medicamentos que normalmente as pessoas tomam para dor, para dor nas costas, dor de garganta, normalmente pela automedicação, né, que toma, faz um uso mais estendido e aí pode gerar as gastrites agudas. Então isso não deve ser feito porque principalmente nos idosos que geram lesões importantes aí no esôfago, no estômago, então deve ser evitado. Sabe aquele anti-inflamatório que a gente compra na farmácia e deixa lá na caixinha de medicamentos? Ai, deu uma dorzinha aqui, vou tomar? Péssimo, né? É, péssimo. A gente não tem noção do perigo do anti-inflamatório, a gente só coloca perigo no antibiótico, mas o anti-inflamatório, gente, ele é muito perigoso. Pode dar, não só falar das gastrites, não, tem problemas sérios em outros órgãos, que você ficar tomando anti-inflamatório ao longo de uma vida desse jeito aí, sem indicação, de qualquer jeito, porque quando você tem orientação de um médico, a doutora passou lá o anti-inflamatório. Doutora, tô sentindo dor de estômago, tô isso, tô aquilo. Então vamos trocar, ou vamos avaliar, né? Agora você tá tomando em casa, ninguém tá te ajudando com nada. E sempre fazer também por um período curto de tempo, porque às vezes as pessoas ficam, tô com uma dor, toma aí 10, 15 dias de anti-inflamatório, e aí que é o problema. Isso. Tem uma amiga nossa passou muito mal. Ela teve um problema, né, a articulação, acho que foi, e o médico passou anti-inflamatório, só que ele passou por 20 dias. Ela começou passar muito mal, depois de mais de uma semana, foi ver, era a pressão. A pressão dela, eu não sabia que isso desencadeava através do anti-inflamatório, né? Ela subiu demais e ficou super irregular, ela nunca teve pressão alta. E aí ela teve que fazer todo um tratamento, parou de tomar, o médico falou, anti-inflamatório nunca você toma acima de 7 dias. 7 dias não é? É, isso mesmo. E eu fiquei até assustada. No 7º dia, já tô sentindo aí a dor de estômago, a azia, já começa a ter refluxo, que é o meu limite. Então, isso que você disse da pressão, principalmente nos idosos, né? Porque os idosos sempre vêm com um monte de doença associada, então normalmente... uma caixa de medicamento, normalmente já é hipertenso, já tem uma diabetes, um colesterol, toma um monte de medicação e aí você vai lá e coloca mais uma. Então, é muito mais fácil de agredir o estômago, de descontrolar as doenças de base, de aumentar a pressão, piorar o diabetes. Então, a gente tem que tomar cuidado. Para proteger o estômago, né? Isso. Aí toma um pequenininho que protege o estômago. Isso. Né, gente? Como estamos de tempo? Podemos falar mais um pouquinho? Podemos falar mais um pouquinho. Então vamos. Mandar um beijo para a Cidinha também, que está ligadinha com a gente. Bom dia todos os dias com a gente. Você estava falando de gastrite e úlcera, tem uma diferença aí, né? Sim.
Toda úlcera começa por uma gastrite? Não, nem sempre, né? A gente tem as úlceras mais agudas, como no caso das medicações, né? Que eu te falei, que às vezes não passa por esse processo da gastrite, né? Qual que é o sintoma da gastrite? Pra pessoa que tá lá em casa, que não tem nada, tá só imaginando. Então, na verdade, a gente tem um pouco de confusão. A gente fala em gastrite para o paciente entender, né? Mas, na verdade, gastrite, ele é um diagnóstico que ele é dado apenas pela endoscopia, né? Com a avaliação, com histopatologia, com biópsia, para a gente saber que aquilo é uma gastrite. Mas a gente fala gastrite, hoje todo mundo que tem azia e dor no estômago fala, acho que eu tô com gastrite. Mas não é bem assim. A gente usa o termo para o paciente entender, mas o diagnóstico de gastrite é só pela endoscopia. Então, muitas vezes o paciente faz a endoscopia e tem lá uma gastrite, ele nem tem o sintoma associado. E às vezes tem sintoma e vai fazer e nem é uma gastrite, né? Então, existe essa diferença, o diagnóstico é só através da endoscopia mesmo, então, de gastrite. Com dor de estômago, qualquer sintoma ali no esôfago, precisa fazer um exame, tem que olhar, né? Isso. Na pele a gente olha aqui, no cabelo, na perna, no pé e lá dentro. Já o diagnóstico de refluxo, ele é mais clínico mesmo. Muitas vezes a gente nem precisa da endoscopia. Se é um paciente que é jovem, que não tem outros problemas de saúde associados, a gente pode fazer o tratamento, tentar tratar e ver se melhora. Agora, a partir dos 40 anos, a gente opta sempre pela endoscopia até para descartar outras causas. Mas no paciente bem jovem, adolescente, a gente já consegue fazer o diagnóstico pelos sintomas. Tem uma perguntinha aqui que eu vou fazer antes do break, gente. Quando almoço, não posso nem beber água, parece que vai explodir. O que pode ser? A pergunta do Jefferson. Isso, então, pode ser coisas muito simples, como aquilo que a gente estava falando, né, Jefferson, de saber se alimentar. Então, às vezes, durante a sua refeição, às vezes você mastiga de forma errada, às vezes toma muito líquido durante a refeição, às vezes fala muito conversando e acaba engolindo muito ar, e isso vai causar uma distensão maior do estômago e vai dar esse sintoma que ele sente, que é o estufamento, o empachamento, né? Come um pouquinho, parece que comeu um boi, parece que comeu um monte. Pode ser que está engolindo muito ar. Isso, muito ar, e às vezes muito líquido também durante a refeição deve ser evitado. Líquido de refeição nunca, né? Melhor evitar, isso, é melhor evitar, principalmente os gaseificados, né? Porque isso também vai gerar gás e vai distender. Então, refrigerante, água com gás, isso também deve ser evitado para quem tem sintomas. Isso seria o mais simples, mas também deve ser avaliado se não tem algum distúrbio funcional do estômago, se não tem uma gastrite. Está comendo direitinho, alimentação saudável. Percebe que não está comendo muito rápido e ainda tem essa sensação, não toma líquido e ainda fica com essa sensação, tem que investigar. Isso, tem que investigar. Tem que investigar, viu, Jefferson? Bom, a gente vai fazer um break rapidinho, que no próximo bloco, eu e você vamos ver, não mostra agora não, viu Vinícius, como é que ficou o nosso brigadeiro? Deixa no suspense. Espera um pouco aí. Fica ligadinho com a gente vai mostrar a nossa palha italiana e continuar nosso artesanato. É um minutinho, a gente volta já. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Aí, minha gente, Tintim de volta com essa imagem que não é miragem. Parece, né? Parece uma miragem. Nossa palha italiana. Olha, isso. Que fácil, né, Alê? Facinho. Pode dobrar a receita, viu? Pra fazer mais. Pra fazer mais, é bom, né? dobrar a receita. É bom. Em casa eu dobro a receita, viu, gente? Aqui, e agora a gente dobro. deixa ela um pouquinho na geladeira. Isso, porque ela tá morninha. Eu passei um pouquinho de manteiga na minha mão, dei uma arrumadinha nela aqui. Fica brilhante, ó. Tá vendo, ó? E aí eu deixo um pouquinho. Aí é só cortar, né? Que aí você vê o tamanho que você quer cortar. Corta e deixa um pouquinho na geladeira, que é bom porque ela fica geladinha e aí você serve polvilhado um pouquinho de açúcar. Ou se quiser passar também no cacau, assim, fica bom. Também eu vou passar um pra você, tá bom? Mas eu tô indo embora. Eu vou deixar esse... Celso, você não corte, hein? Não, pode deixar, Polly. Eu cuido aqui, ó. Brincadeira, Celso. Já peguei as espátulas aqui. Você pode comer, viu? Bom, a Meire terminou aqui o nosso pontinho. Isso, então a gente vai por na volta toda, né? Isso, na volta toda, o alinhavo. Vamos introduzir a agulha para fazer um arremate aqui perfeitinho, dentro, viu, gente? Isso. Vamos pegar qualquer pontinho lá dentro, né? Vamos pegar, pode ser o último mesmo, né? O último pontinho que a gente fez. E já dá um nozinho, tá? Não precisa ser
Muitos nós porque não, não tá? é Um uma coisa que nozinho, vai... né? E a gente introduz lá dentro e sai em qualquer lugar lá no meio. Pra linha Tá não resolvido. ficar curtinha, né? E poder escapar. Então a gente deixa a linha um pouquinho mais compridinha. Cortou, tá? Então a gente tem aqui onde foi colado, que vai ser a parte de trás, né? E a gente vai fazer o acabamento dela Na parte da frente. da frente. Muito bem, Tá? vamos lá. Vamos enfeitar nossa coruja Vamos agora, enfeitar. gente. Vamos pegar aqui a barriguinha. Cola quente. Se eu não tiver cola quente, eu posso usar aquela cola de tecido? Pode. Vai muito bem também no feltro. Cola de tecido. E tem aquela cola de silicone que cola tudo Cola também, né? tudo. Isso. A cola de silicone líquida eu também gosto bastante. Até para acabamento assim eu gosto de usar a cola de silicone, porque a gente pode movimentar, né? A cola Tá. quente colou. 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 Não... Isso. Aqui, né? Com esse Cortou os olhinho aqui. olhinhos, o branco, né? No... Isso. Então a gente vai colocar um pinguinho, não precisa ser muita cola também, para não No caso, a gente está fazendo o olhinho de feltro, De que é feltro. mais fácil ainda, tá? Fácil Se de você encontrar. quiser fazer ele de perolinha, como tá essa daqui, ó, bem do ladinho, também dá para fazer. Mas se for criança muito pequena que for mexer, fugiu a Isso. palavra. Aí ela pode descolar, então melhor você fazer Melhor de no feltro. feltro. Criança é, né? Ó, tá vendo? Tem uma perolinha aqui também. Às vezes tem danadinhos que ficam arrancando assim, vai pôr na boca. Exato. Tem um em casa. Pode ver nada que quer pôr na boca. Isso. Vamos agora colar os olhões da nossa coruja. Pouca cola também. Né? Não coloque cola muito na beiradinha, porque senão ela Pode escorregar, pode escorregar né? aqui Vazar. e ficar uma melequinha, né? Então a gente vai colar aqui em cima da barriguinha. E vamos com o biquinho da coruja. Aí, nosso biquinho aqui é amarelinho, pode ser laranjinha. Pode ser amarelinho, pode ser laranjinha. A cor do feltro que você tiver aí. Isso. Pinguinho de cola. Tá super em alta as corujas, né? Coruja, então sim. Tudo é coruja. As meninas querem coruja pra tudo. Isso. E agora a gente vai colocar. Tá Enfeitar. pronta, né? Olha. Se fosse na versão masculina, azul, verde, né? Um cinza, Aham. já estaria prontinha aqui, tá? Uma dica também. Se você quiser fazer uma versão chaveirinho, tá? Você colo não coloca o elástico. elástico, a linha e a agulha. Você vem aqui dentro, né? prega, ó. E prega Isso aqui eu acho a fácil. argolinha. Também acha fácil em armarinhos ou loja de E eu artesanato. acho assim, já com a Tem a correntinha? opção com correntinha e tem a opção só argola, tá? Ah, Tem legal. sim. Então, se você quiser fazer Então, um aqui- chaveiro, eu faço o mesmo processo Mesmo sem o procedimento, elástico sem o elástico. e vou costura aqui costurar minha argolinha. a argolinha. Muito bem. Agora vamos enfeitar E a agora nossa a gente coruja, vai enfeitar, gente. né? Então aqui tem a opção. Eu vou enfeitar igual que ao panda, Aham, tá? Igual um a pandinha lacinho. ali, tá? Então um retângulo, nós vamos dobrar ao meio. Um laço Um bem lacinho rápido e Chanel. fácil. Nós vamos cortar em V. Então nós vamos cortar em V de um lado e cortar em V pro outro lado. E aí o lacinho tá pronto. Ah, que bonitinho. Rapidinho, né? Como a nossa coruja é pititica, a orelhinha Pititiquinha. pititica, é um lacinho pequenininho, viu, gente? Ó, a panda dá pra fazer um lacinho maior, né? Maior, isso. Corta um retângulo maior e faz o seu lacinho maior. Ah, que belezinha. Dá pra Se ver não bem, quiser ó. usar a pérola, como a Poli disse, né? Pra criança, Tá aí, parou aqui. parou aqui. Se já é uma Né? criança mais crescida, Isso. já pode pôr uma Meia pérolazinha. pérolazinha aqui. Que encanta mais ainda, né? Uma pérolazinha, um brilhantinho. E está prontinho, então, o nosso Nosso marcador de marcador página, de né? Marcador de página, livro. gente, olha aí. Tirar Super sujeirinha bonitinho, facinho de fazer, né? Você sabe que ontem no artesanato aqui mandaram uma pergunta, perguntaram qual era a cor do meu esmalte. O pessoal tá antenado, hein, gente? Vocês estão ligados em tudo, hein? Assim que eu gosto. É aquele que chama Ganache, de uma marca que tá super em alta, chama... Ixi, esqueci o nome da marca agora. Vou lembrar. Ele fica super na unha, viu? Mesmo você assim que precisa dar uma passadinha na cozinha, precisa lá dar uma passadinha no tanque, que, né? Nem tudo a gente consegue pôr na máquina, né, gente? E ele dura, tá? Vou lembrar.
Mas o nome da cor é ganache, tá? Parece um marronzinho chocolate, né? Super lindo. Eu não lembrei ontem, então hoje eu lembrei mais ou menos para falar para vocês. Bom, adorei, super facinho, né? Muito fácil. Molde lá na nossa página. Isso, tá lá o molde. E aí você pode inovar nos personagens que você vai fazer. Se a criança gosta de algum personagem, você vai buscar a imagem e tenta reproduzir ele no feltro, Você não é? mesmo pode fazer um coração, né? Um coração super fácil de fazer, uma flor, né? As carinhas desses bichinhos que você trouxe no feltro, dá pra fazer. Tudo que tiver em alta hoje pra criançada, A né? Pros Ladybug, adultos, né? Ladybug pras meninas, que não Pode são ser mais... sim, né? Eu volto, tá bom? Pra Ok. gente deixar beijo, pra passar contato. Se fosse fazer e lá um personagem de videogame da minha época ia fazer um palito, né? Lembra do telejogo, né? Só Olha, eu não lembro tinha do personagem telejogo. Eu nenhum, sei que ele existiu, nada. mas meu marido jogou. a bolinha era um quadrado. Isso aí eu não conheço também, não. Não é da minha época, não. Eu sou da época do Atari. Tinha o Do Atari. Atari, o Pac-Man. Você já era desenvolvido. O meu é Nintendo. Não, aí PlayStation. Já é mais nova. É outra geração. Já é outra geração. já. E eu não sei jogar o PlayStation até hoje, porque na minha época, gente, o controle do Atari era uma caixinha assim. Tem até hoje. Né? E um bastãozinho. E um que a gente botãozinho mexia. vermelho. E 2 botõezinhos só pra você apertar. Era Um botão. bastão. É. Fazia até Aí vem galo esse na mão. controle do PlayStation que deve ter o quê? Uns 12 botões. 4 aqui, mais um Também sou negócio, péssima. mais 2. Meu marido tem, adora jogar. Eu pego aqui e falo assim: o que eu faço? Onde que eu Pra pego? que lado que é? Eu fui pra Luísa. Luísa, pra que lado Usa que é? todos os dedos. Porque eu né? tenho o Atari. É aquela coisa, né? Atari é Atari. Podiam fazer uma versão mais moderna do Atari, né? Porque a gente quebrava o controle. Nossa, tanto direto. forçar e quebrava a rodinha. Não é da sua época, mas era uma tristeza. Porque você imagina, em 3 Apertava, né? irmãos, a gente tinha 2 Cada. controles. Então já era pra jogar de 2 de cada vez, no máximo. E aí quebrava um controle, gente. Era briga. Nossa, velho. Épocas um pouquinho lá atrás, só um pouquinho. Viu, gente? Olha, a Sara Miranda tá de Santa Gertrudes, essa palha italiana em maldade, Ale. Faz, Sara, super facinho. Ó, terror. E não fica caro, porque biscoito maisena a gente sempre tem em casa, leite condensado também e chocolate, né? Pra fazer um brigadeiro. A Laura Mendes, existem remédios caseiros para azia? A pergunta que não quer calar, né? A gente sempre pensa num chazinho, né? Não, mas existe, assim, existem vários tratamentos, né? E em casa, eu acho que se baseia mais na alimentação saudável mesmo. Os chazinhos ajudam, desde que não seja o chá preto, porque o chá preto também piora, assim como o café. Mas os chás de Tem ervas cafeína, mais naturais, né? é isso, a cafeína piora Chá muito. verde também, né? Mas O chá de hortelã, ele ajuda bastante na digestão. mas no refluxo piora o Piora. hortelã, Ah, que lá. ele vai mais para a linha dos mentolados, né, Então que eu tem que tinha tomar falado. Os chás ideais é o de erva cidreira, camomila, erva doce, são esses mais de vó mesmo, que a avó usava. Cuidado pra não fazer um chá muito forte, hein, gente? E daí, em vez de ajudar, piora. E nem com muito verdade. açúcar, né, que também piora. Também piora. Isso. A Paty lá da Vila Verde ligadinha no programa, a Regina Santos também, do Maria Cristina, a Cibele Ramos do São Miguel, o uso de omeprazol constante prejudica? Essa pergunta ela é bem polêmica e sempre surge no consultório, né? Todo mundo fala, mas eu uso omeprazol não sei quantos anos. Pode, não pode? E assim, realmente, os estudos, se a gente for ler os estudos, os artigos, realmente tem pesquisas mostrando vários efeitos colaterais do omeprazol, como a demência, né? Porque ele diminui a absorção de vitamina B12, então está relacionado aos casos de demência, alguns distúrbios eletrolíticos, diminuição de magnésio, de alguns íons que tem no nosso corpo, diarreia em pacientes que estão hospitalizados, também o omeprazol pode causar. Mas assim, apesar de haver vários estudos, né, eles são obrigados a falar tudo o que pode acontecer, né, até para se proteger, né, para a indústria farmacêutica se proteger, mas na prática é uma medicação segura, a gente não vê muitos efeitos colaterais no dia a dia.
tem muitos pacientes que são dependentes do omeprazol e de todos os medicamentos aí da família, que acabam tomando uma boa parte da vida usando a medicação, e a gente não vê tantos efeitos colaterais assim. Então, eu considero uma medicação segura, mas se for ler na bula, tem lá vários efeitos colaterais, sim. E não a longo prazo também, né? Porque Mas tem começa gente que toma... Mas quem toma muito remédio, porque assim... A minha mãe toma. A gente pensa na pessoa que tem pressão arterial, toma lá o medicamento de manhã e à noite, mas é pouquinho. Mas uma pessoa que tem problema de artrite... Isso, que é o caso da minha mãe. São medicamentos mais fortes. E não vai sarar, tem que tomar... Ela toma muito tempo. E ela toma e eu ouvi ali algumas coisas. O omeprazol, ela toma todos os dias. Exatamente. E isso já a um longo prazo. Isso que pode ser que... Isso, assim, igual eu falei, na prática é difícil a gente ver, assim, a gente tem muitos pacientes que tomam omeprazol a vida toda e 20, 30 anos, isso, não tem nada. Não tem nada. Inclusive, uma das indicações da cirurgia anti-refluxo, porque existe uma cirurgia do refluxo, são para pacientes jovens, que têm o refluxo, que são dependentes do uso de inibidores de bomba, que é o omeprazol, pantoprazol, e que então vão tomar essa medicação o resto da vida. Paciente aí de 20, 30 anos que não consegue desmamar da medicação. E essa é uma das indicações de cirurgia para você não ficar dependente da medicação a vida toda. É a longo prazo. É a longo prazo. 20 anos, a pessoa vai tomar remédio por 50, às vezes, né? 60. E em pacientes idosos também, que tomam muitos, né? Um combo de medicações e às vezes a gente acaba usando para a parte de sintomas gástricos. Bom, tem uma pergunta aqui da Alana, da Vila Nova. O que provoca o câncer de estômago? Ele é fatal? Assim, todo câncer pode ser fatal, né? Então, quando a gente fala de câncer, sempre tem uma probabilidade alta, dependendo da fase do diagnóstico, da cura não ser alcançada. O câncer de estômago, a gente tem as causas alimentares, então alimentos industrializados, né? Principalmente com muitos condimentados, conservantes, são desencadeantes de câncer de estômago. Tabagismo, etilismo também pode resultar, e hoje a gente já tem uma relação forte de câncer de estômago e o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que a gente é de transmissão fecal oral, né, e oral a gente pega de alimentos contaminados, que é diagnosticado por endoscopia também, que causa gastrite, causa úlcera e também está relacionado com câncer de estômago. E como é que faz para fugir dessa bactéria? Não tem muito como fugir, porque a gente acaba ficando exposto, né, às vezes come fora de casa, come às vezes uma salada que não está bem lavada, uma água que às vezes um gelo que não foi feito com água filtrada, é muito fácil de pegar. Hoje a gente está melhorando até, porque melhora-se as condições de saneamento básico, né, então a transmissão acaba diminuindo, é muito mais comum em países subdesenvolvidos, países com... Mas ela está aqui também. Ela está, é bem frequente e aí tem o tratamento certinho para ela, mas está relacionada também com o câncer de estômago. Pois é, gente, olha que perigo, né? Ai, quanta coisa. Bom, estamos indo para o último bloco já? Para o último bloco já, gente. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, que no próximo bloco ele vai mandar beijo, a gente vai continuar aqui respondendo mais umas perguntinhas que você está mandando para a gente e fazer a parte mais difícil do programa, né? Que é experimentar a delícia feita aqui pelo casal das panelas. Ruim, né? Ruim, tô ansiosa já. A gente vai deixar com você com um pouquinho mais de água na boca. É no próximo bloco. Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. Eu continuo aqui da entrevista com mais perguntas, chegando aqui para a doutora Maui. Maui Mana. Você fala assim, Mana, será que eu conheço a família? Conhece. A Maui é daqui de Rio Claro. Foi lá para São Paulo, tá lá por enquanto, né? Mas o bom filho é casa torta. É isso. Olha, pergunta da Mariana Fernandes, ela mora aqui em Santa Gertrudes, que ela tem 26 anos hoje, mas quando tinha 19, o médico diagnosticou refluxo. Ela fez tratamento, tudo teoricamente resolveu. Mas agora, recentemente, o estômago voltou a queimar, aquela sensação horrível. Será que pode ser o refluxo de novo?
A Mariana teve esse diagnóstico de refluxo novinha, né? Já com 19 anos, adolescente. E a gente vê bastante isso, porque com 18, 19 anos é uma fase meio conturbada da vida, né? É ansiedade, isso. Curso, faculdade, Normalmente está saindo da escola, começando a prestar vestibular, né? Então, assim, o estresse, a ansiedade está diretamente relacionada com os problemas gastrointestinais, né? Então, a gente vê até a parte de diarreia, constipação, tá tudo relacionado, né? Tem gente que fica nervoso, não consegue ir ao banheiro. Tem gente que fica nervoso, vai demais, ou tem mais queimação. Então, tá bem relacionado. E, às vezes, não sei como foi a história da Mariana, né? Precisaria conversar melhor com ela para saber. Mas, às vezes, já com 19 anos ter uma doença do refluxo pode estar muito associada com a parte de ansiedade, de estresse. E, às vezes, pode ser isso que está acontecendo de novo. Teria que avaliar aí a fase da vida dela, né? Às vezes, está passando por um outro momento de estresse e o estômago voltou a doer. Ou também a parte da alimentação, às vezes... associado os dois, né? Isso, associado os dois. Às vezes tem que avaliar a situação direitinho para saber se pode ser o refluxo ou não, mas é bem provável que seja novamente. O importante, Mariana, é você não passar na farmácia e comprar o remédio e tomar por conta. Porque se não for um refluxo, se for às vezes uma gastrite, alguma outra coisa, vai estar mascarando. Pode mascarar, exatamente. E depois, aí quando descobre, fala, nossa, mas tomei tanto remédio à toa, né? Vai gastar dinheiro e tempo e não vai resolver o problema, né? A Silvia, ela lá de São Paulo, tá perguntando aqui, diz que assiste todos os dias a gente, tem refluxo e azia, que já é companheira, já é inseparável. Vira um filho. Já, né? Gente, já é terrível isso, viu? Quer saber onde você atende lá em São Paulo? Isso. A Silvia. A Silvia. Então, Silvia, eu esse ano ainda estou em São Paulo, porque ano que vem estou pretendendo voltar para cá, para Rio Claro. Mas eu atendo numa clínica que é vinculada ao Hospital da Beneficência Portuguesa, que é onde eu trabalho. E posso passar o telefone depois, que agora assim de cabeça não vou lembrar, mas depois você pode colocar no site, não sei, eu posso passar. Para vocês. O nome da clínica é CTF, que chama, e atendo numa rede de clínicas também em São Paulo, que é o Doutor Consulta, também trabalho lá. Então perfeito, tem referência para procurar. Vamos nos ver, marca uma consulta lá para a gente resolver seu problema da azia. O Leandro Silva também, do Bela Vista, sempre ligadinho com a gente. Parabéns para toda a equipe. Muito obrigada, viu, Leandro? Estava dizendo aqui para a doutora Maui que na gravidez eu tive muito refluxo, muito azia. Ficou minha companheira do 5º mês até o 8º, que os bebês nasceram prematuros. Não tinha o que fizesse. Então a comida era para comer mesmo pensando no bem-estar das crianças, porque era bola de fogo. Ele falou, gente, chega, não dá mais para comer. É muito comum ter o refluxo na gravidez, né? As grávidas sofrem bastante e às vezes pode ser uma pessoa que nunca teve refluxo, que nunca teve nenhum sintoma gastrointestinal e na gestação vir apresentar esses sintomas, porque pelo o aumento mesmo da pressão intraabdominal, né? Então, conforme a barriga vai crescendo, a pressão em cima do diafragma, que é um músculo que a gente tem que separa o tórax do abdômen, fica muito alta. Então, acaba pressionando o estômago para cima e reflui mais os alimentos. E é complicado, porque pelo fato da gestação... Não pode tomar qualquer remédio. Isso, a parte medicamentosa a gente fica muito limitado, não pode passar nada, né, para não prejudicar o bebê, então fica mais nas medidas alimentares e às vezes existem alguns medicamentos que a gente ainda pode dar, que é aqueles hidróxidos de alumínio, de magnésio, são uma delícia, né, que não é muito palatável, né, mas é o que a gente consegue fazer, mas é muito comum mesmo gestante e também pessoas que são muito obesas apresentarem refluxo, então um dos tratamentos está envolto no tratamento, né? Perda de peso. Aumenta aqui a pressão e aí o refluxo. E a pessoa fala assim, mas você teve refluxo no começo da gravidez? Do 5º mês pra frente. Nem água. Tem que tomar um copo todo de água, não dava para tomar, porque até a água... Que volta mesmo, volta tudo. Volta tudo. Uma coisa que o pessoal faz muito é tomar um remédio por conta, né? Porque o pessoal fala, eu tenho refluxo. Aí deixa o omeprazol já tomar lá na gaveta. Mas eu uma experiência minha, eu comecei a ter algumas vezes, eu falei, opa, peraí, o que é? Aí eu descobri que eu gosto muito de pão. Pão é uma coisa que é o meu calo, entendeu? Isso é terrível para quem tem refluxo. Massa e tal. E quando eu abuso muito, eu acabo tendo. Então eu vi que é só eu dar um break, uma semaninha aí sem e volto ao normal, tranquilo. Então não precisa tomar remédio nenhum, né? Mas o pessoal, eu tenho refluxo.
Tem que toma descobrir, remédio. às vezes, E as Às vezes pessoas a alimentação, assustam, né? porque quando vai lá, você tem refluxo, vem uma lista desse tamanho. Não pode. Isso. Aí os pacientes falam, mas doutora, então me dá uma lista. É mais fácil você me dar uma lista do que eu posso comer, porque quase nada pode comer. contrário. Mas tem que ir vendo no dia a dia, porque nem tudo que está naquela lista faz mal para a pessoa que tem a doença gastrointestinal. Então você tem que ir, às vezes, fazendo um jogo de acerto e erro também, tirando algumas coisas que não dão certo. Quanto Com mais certeza. conservante tiver, Pior. pior. Aí a gente está falando de molho de tomate pronto, do saquinho lá, o leite de caixinha. O Isso. leite já é ruim, né? Esses temperos prontos que a gente compra, industrializado para fazer comida, né? Então, Péssimo. é melhor você cortar o alho, a cebola, do que faz usar na esses hora. condimentos prontos, De que isso é pozinho, péssimo, né? E aí a gente pensa, mas gente, leite é tão básico, mas ele é péssimo, ele é cheio de conservante, né? Cheio de conservante, E uma coisa muito frequente que a gente tem hoje também é a intolerância à lactose. A gente até estava conversando, né, antes de entrar aqui, que às vezes você fica achando que é um refluxo, que é uma gastrite, fica investigando, dando um monte de remédio e o problema é só o leite mesmo que tem que tirar, porque a pessoa pode ser intolerante. quando a pessoa tem intolerância e depois tem refluxo, aí Aí junta tudo. o leite já era. Olha, tem uma pergunta que chegou pelo WhatsApp aqui. Ano passado sentia muitas náuseas, depois do exame fui diagnosticada com gastrite e bactéria. Depois do tratamento com antibióticos, tomo pantoprazol diariamente, que é a variação do Que é metrazol, isso, né? é da mesma família. Estou sentindo náusea com frequência novamente. Seria o caso de fazer novo exame? Que preocupa essa bactéria? Isso. Então... Ela pode voltar? Na verdade, assim, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico do Helicobacter pylori, existe uns protocolos de tratamento. Na teoria, não seria todo mundo que a gente teria que tratar, mas como há essa relação, eu sou da linha que eu prefiro tratar todo mundo que eu faço o diagnóstico de Helicobacter pylori, eu prefiro tratar. Mas tem médicos que... Deixa o corpo lidar sozinho. Não deixa o corpo lidar sozinho, mas que vão por essa indicação. Só se o paciente teve um câncer na família que vai tratar, só se o paciente já teve uma gastrite que vai tratar, mas eu pessoalmente prefiro tratar, então a gente tem os medicamentos certos para tratar, e o ideal é sempre repetir a endoscopia após o tratamento, para a gente ver se a bactéria foi eliminada mesmo, porque a gente já está começando a desenvolver como o tratamento está sendo muito frequente, os casos de resistência bacteriana também estão aumentando. Então, muitas vezes a gente não consegue tratar e já existe nos mercados os retratamentos, que a gente tem que tratar de novo. E mesmo tratado, o paciente pode se recontaminar e se reinfectar. Então, às vezes, se voltaram os sintomas, muitas vezes o Helicobacter pylori não dá nenhum sintoma, a não ser na infecção aguda mesmo, mas às vezes as pessoas têm e não vão sentir nada. Mas se for feito o diagnóstico de novo, aí a gente tem que tratar novamente, porque o paciente pode se reinfectar com a bactéria. Então tem que procurar, a pessoa não deixou o nome aqui, só passou pelo WhatsApp, com o telefone, então tem que procurar ajuda médica sim, porque às vezes a gente acha que pode ser a mesma bactéria que está de novo e a outra pode ser outra coisa também, Isso, né? pode ser outra coisa, claro. Outra Às coisa vezes pode que ser uma pedra na vesícula que está dando essas náuseas, esses vômitos, então também tem que avaliar Tem um direitinho. montão de coisa que pode Tem. acontecer, né, gente? Porque nós estamos falando de refluxo, de azia. Desde bebezinho também, quando a gente tem bebezinho, é comum ter refluxo, mas depois geralmente o corpo mesmo resolve. Quando eles são muito pequenininhos. Isso é porque a criança, né, o bebê, não tem toda a distensão do estômago que a gente tem, então, e nem todo o peristaltismo aqui do esôfago que a gente tem. Então, neném é comum, por isso que a gente sempre tem que ajudar, né? A mãe coloca para dar aquela regurgitada, isso, fica em pé, que é para ajudar o leite a descer, porque volta fácil mesmo por conta da incompetência, assim, do sistema digestivo ainda do neném, que tem que ir se adaptando. Mas isso até 1 ano geralmente se melhora, resolve, né, gente? E aí é só partir para o abraço e apertar os nossos gostosinhos, né? Os nossos bebezinhos. Bom, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer imensamente a doutora Mau Imana. Eu que agradeço pelo convite. Eu que agradeço. Fiquei feliz de saber que você está voltando aqui para casinha, nossa terrinha de Rio Claro. A sua mãe, então, deve estar super feliz. Um beijo para a Cristina, que está sempre aqui com a gente também. Meio fugida, viu, Cristina? Já tentei de trazer aqui, ó, não deu certo ainda. Vou trazer. E depois a gente passa, então, coloca no site os contatos do doutora Maui também direitinho lá para você que quiser
tirar alguma dúvida, né? Sim, a gente responde Procurar. depois. É porque é muita pergunta, né? É muito frequente esses sintomas Isso, e mesmo. cada caso é um caso. Cada né? caso é um caso, tem que avaliar direitinho. Tem que ser bem específico. Aham. Viu? Eu vou lá no artesanato, mas todos nós vamos experimentar a nossa delícia que tá aqui, né? Deixa eu só ver uma coisinha antes de ir lá. Olha lá que bonitinho que Que tá, lindo. ó. Tá bonito o Olha. negócio. Tá vendo, ó, aqui. com a dica aí, ó, sua do chocolate, Açuquinha. tá? Açuquinha. E o outro com açuquinha, um mais amarguinho e um mais docinho. Bom, né, gente? Eu vou deixar vocês com água na boca e depois lá no mercado, que o pessoal me encontra, só puxa minha orelha. Viu? Porque fala assim, você fica deixando a gente com vontade. Mas é esse o objetivo. Além de deixar com vontade de fazer artesanato, Sim. vontade de fazer a nossa culinária também. E ó, fez, não esquece de mandar foto pra gente, hein? Ou manda pelo WhatsApp, ou então publica aí na sua rede social com a hashtag lá Aprendi no Tintim, que aí eu consigo buscar, tá bom? Meire, muito obrigada pelo seu artesanato lindo. Imagina, Ficamos todos obrigada babando eu. aqui nos personagens. As crianças devem amar fazer as festinhas, né? E depois São, tem são. os bichinhos para brincar. Exato, né? Então, Deixa seu contato, Decora. pessoal. é o WhatsApp 99615 1473 e a minha página Petit Mimos Personalizados. Muito legal. Essa Frida Kahlo aqui ficou um show. Vou lá para a cozinha para essa missão difícil que eu tenho aqui de todo o programa, de experimentar, né? Tem alguns que eu como bastantão, viu, gente? Vou confessar, mas doce eu tô fugindo. É, tá bem. Fugindo. Pode. Mas a gente tem que experimentar, né? Como que eu vou terminar o programa? Vou ficar com desejo. É, não pode. Ó, e aqui, ó, tem os dois, né? Então você tem que ver qual Vou que você experimentar gosta. um só. Eu vou pegar Pega o tra- pequenininho. o pega tradicional, esse aqui. o tradicional. Olha, gente, que lindinho que fica. Celso quanto também, mais na vai, geladeira meu ele amor, vai que eu sei que o ficando, Celso né, tá Lê? passando mal, né? Então, vou no chocolate aqui. Vai no chocolate. Quanto mais na Celso. geladeira ele fica, mais firminho Mais ele firminho fica, né, ele Ale? fica, exatamente. Mas não, lembrando que não pode fazer aquele brigadeiro muito duro, senão depois aí ele fica muito... tá vendo? Tem que ter essa coisa maciazinha. Mandar um beijo assim. pra Dona Cidinha, aqui do Alto de Santana, que nos encontrou ontem aqui na porta da emissora e falou: eu amo vocês, adoro o programa, não perco. Então, ó, Dona Cidinha, super beijo, viu, minha querida? Continua ligadinha aqui com a gente no Muito Tintim simpática. por Tintim todos os dias. Delicioso. Bom? Que delícia! Fez Assim duas que é receitas? Não, uma só. Ah, meu É, Deus. vou ter que fazer em casa, viu, gente? O Celso é o formigão da família. É o formigão. Ele e a Isabela, vou falar, viu, gente? Pare o duro ali. Tem que fazer uma receita para cada um. É Ah, assim lá. mesmo. É assim mesmo. Ficou bom com chocolate? Ficou bom com chocolate? Dá, né? Aprovado. Delícia. Eu vou parar de comer Bem por aqui, gostoso. senão eu vou Eu vou querer comer provar esse todo com esse chocolate. mais um. É. Só posso experimentar, viu, gente? Posso comer a bandeja toda, não. Amanhã tem mais Tintim por Tintim. fica Deixa eu um perguntar para a Ingrid cafezinho. qual o tema do nosso programa amanhã, Ingrid. Tá no roteiro. A pessoa esquece o roteiro lá e depois não lembra de falar. Ah, muito legal o nosso programa amanhã. Nós vamos ensinar você, artesão, gosta de fazer culinária, mas não tem noção de colocar preço no seu produto para vender? Amanhã você vai aprender com a gente, tá bom? Ficar ligadinho no Tintim por Tintim. Vamos explicar como é que coloca preço nos seus produtos para poder vender. Afinal de contas, né, o seu trabalho também tem valor. Temos que saber quanto é que custa, né? Exatamente, o tempo que você gasta, né? Pra É. fazer aquele O determinado tempo que produto. você levou para aprender a fazer aquilo, Exatamente. o investimento que você fez em curso. Em curso. Tudo isso tem que estar embutido no preço do seu produto. É isso mesmo. É Interessante amanhã, isso, viu? a partir das 11 horas, ao vivo aqui na TV Claré, tá bom? Um beijo, eu vou continuar comendo minha delícia. também, olha. Amanhã um sujeira bife aqui. bourguignon aí, revisitado. Esquenta a barriga, hein? Coisa Amanhã é delícia. salgado, hein? fina. Panela salgada. Beijo, Tchau. fica com Deus. All in the sea is weary you're down. You got so much to do, but I just want you around.